Nesta noite, eu gostaria de tratar algumas coisas a respeito da volta de Jesus Cristo. Eu pretendo, nesta noite, falar um pouco a respeito desses sinais que estão aí antecedendo a volta de Jesus. Gostaria de falar também a respeito do arrebatamento, falar um pouco a respeito da grande tribulação, falar um pouco a respeito daquilo que vai acontecer com o povo de Deus assim que sair daqui para a glória, falar também um pouco a respeito da volta de Jesus em glória para julgar nações, prender falso profeta e anticristo e lançá-los vivos dentro do lago de fogo. Porque é importante nós entendermos que o diabo é real, o inferno é real, mas Deus também é real, o céu também é real, e Deus é maior. Deus, Ele simplesmente é todo poderoso. Não dá para se definir um Deus que é todo poderoso, que a todas as coisas Ele trouxe à existência. Ele criou tudo, mas não só criou, Ele sustenta tudo que Ele criou. De acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o Deus Todo-Poderoso é o Shaddai, que quer dizer Todo-Poderoso. É um Deus onipresente, que está presente em todo lugar, mas não em todos os corações. Apocalipse 3, 20. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ainda que Deus esteja presente em todo lugar, Ele não está presente em todo o coração. A Bíblia nos fala, lá em Isaías 57, o versículo de número 15, que Deus habita a eternidade e no coração do contrito, daquele que é humilde, daquele que reconhece que não é nada, daquele que se rende totalmente a Deus, em submissão e obediência e adoração. Aí sim, Deus começa também a habitar na vida desta pessoa. É o Deus que sabe tudo, é onisciente, e dentro da onisciência tem um atributo chamado presciência, ou seja, Deus conhece todas as coisas e conhece antecipadamente. É este Deus que, segundo a Bíblia, de acordo com os Salmos, de número 103, o versículo 19, Salmo de número 103, o versículo 19, a Bíblia descreve esse Deus todo-poderoso, onisciente e onipresente, da seguinte maneira: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ele domina sobre tudo. O mal existe? Existe. O diabo existe? Existe. O inferno existe? Existe. Mas qual é o problema para quem tem Deus, para quem está em Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1, 21. E em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Então é só ficar firme. Daqui a pouco o anticristo e o falso profeta vão estar
no lago de fogo. Mais para frente vão estar todas as nações que se esqueceram de Deus, e todos os perversos também vão estar lá no lago de fogo, porque é isso que a palavra nos fala em Atos, ou melhor, em Salmos capítulo 9, versículo 17, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Qual o problema? E nós estamos indo para a glória. E nós estamos indo para a glória, de acordo com os Salmos de número 73. O Salmo de número 73 retrata muito bem isto, quando nos diz, versículos 24 a seguir: tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Você está indo para a glória. Você e eu estamos indo para a glória. Porque o que nós estamos passando, esse princípio de dores, trata-se do conselho de Deus. Deus, Ele tem um propósito com cada um de nós, um plano com cada um de nós, um conselho para com cada um de nós, e Ele vai nos levando até chegarmos na glória. Nesse meio termo, nesse intervalo, não importa o que vai acontecer. Por quê? Porque todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então nós queremos falar um pouco sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. Na parábola em que nós acabamos de ler, Jesus fala que quando Israel, ele está fazendo uma analogia a respeito de Israel aqui. Ele fala da figueira, que é uma figura de Israel. E ele diz que quando a figueira começasse a brotar, e nós sabemos que Israel nasceu em 1948, Israel foi reconhecido, o país de Israel, como nação, pela ONU, logo depois da Segunda Guerra Mundial. É claro que Israel sempre existiu, desde os tempos de Davi. Antes de Davi, o pai de Israel é Abraão, Isaque e Jacó. Mas nós sabemos que existe todo um contexto. Israel foi se desenvolvendo, se transformou em nação no Egito, 430 anos de escravidão. Veio o período ali em que Moisés, usado por Deus, tirou o seu povo em direção à terra prometida. Depois de Moisés veio Josué. Depois de Josué veio o período dos juízes, cerca de 15 juízes, no período de mais de 400 anos. Depois dos juízes veio o período monárquico, período dos juízes, período teocrático. No período monárquico veio o primeiro rei Saul, depois Davi, em seguida Salomão. O reino se dividiu com o filho do Salomão, Roboão ali, aqueles dois ali, cada um ficou com uma parte do reino, reino do norte, reino do sul. Reino do norte foi saqueado pela Síria, o império assírico destruiu o reino do norte, capital Samaria. Depois veio Nabucodonosor e levou cativeiro o reino do sul, Judá, e lá eles ficaram 70 anos. De acordo com Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos, e acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor,
como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Deus então fala que o povo dele vai passar 70 anos lá na Babilônia. Depois o povo volta para a terra prometida. Jesus então vai falar para nós nesta parábola e vai dizer: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração corresponde a 70 anos, de acordo com Salmos de número 90 e o versículo 10. O homem vive 70 anos. Se tiver muito vigor, chegará aos 80. Passou disso é enfado e canseira. Isaías 23, versículo 15. Diz-nos assim: naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei, mas no fim dos 70 anos dar-se-á com Tiro o que consta na canção da meretriz. 70 anos corresponde a uma geração. Jesus então diz: não passará esta geração, ou seja, não passará de 70 anos. E quando foi que Israel foi reconhecido como nação? Em 1948. Quando vai completar 70 anos? O ano que vem. O ano que vem Israel vai completar 70 anos que foi reconhecido como nação pela ONU. Aí Jesus fala a respeito dos sinais. Ele está tratando de princípios de dores. Sim, mas os princípios de dores começaram desde os dias de Jesus, já tem 2000 anos, é verdade. Só que nos últimos 70 anos se intensificaram mais. Nunca se matou quanto nessas últimas décadas. Só na Segunda Guerra Mundial foram mais de 50 milhões de pessoas mortas. Então quer dizer, nesses últimos 70 anos, houve guerras como nunca, fome como nunca, pestes como nunca, imoralidade como nunca, fenômenos naturais envolvendo a natureza, tais como furacões, vulcões, terremotos, tsunamis e tantos outros fenômenos naturais como nunca. Jesus então está falando de sinais que antecedem a sua volta, ou seja, está falando de princípio de dores, só que dores mais intensificadas para esses últimos 70 anos. E depois que terminarem o princípio de dores, vem as dores. A mulher, quando está para dar luz, ela sente dores. Ela vai sentindo princípios de dores. E as dores vão se intensificando. Até que finalmente vem as dores propriamente ditas. E ela dá luz a uma criança. Nós estamos vivendo essas dores mais intensificadas. Só que Jesus vem através do arrebatamento. E ele marca. Ele vem como divisor de águas entre princípios de dores e dores propriamente ditas, que se referem à grande tribulação. As dores propriamente ditas se referem à grande tribulação, ou à grande angústia, ou à angústia de Jacó. E de acordo com Jeremias, ele falava isto, e olhava e via os homens como que sentindo dores de parto. Os homens colocavam as suas mãos na cintura. Ele estava se referindo à angústia de Jacó, à grande tribulação, a grande angústia que virá durante 7 anos apenas. O princípio de dores já vão para 2000 anos,
Mas a grande tribulação, as dores propriamente ditas, vão levar apenas 7 anos. E esses 7 anos, segundo Jesus Cristo, se fosse acrescentados mais anos, não escaparia nenhuma carne, nenhuma pessoa. Tal vai ser a seriedade do sofrimento durante a grande tribulação. A grande tribulação vai ser algo que vai além da imaginação humana. Nós não vamos estar mais aqui. A igreja vai ser arrebatada antes das dores propriamente ditas. Nós estamos vivendo um período de dores e as dores estão se intensificando mais. Mas a qualquer momento Jesus leva a sua igreja através do arrebatamento. Quando Deus profetizou através de Jeremias a respeito dos 70 anos, terminando os 70 anos, Deus levantou Ciro, rei do Medos e Persas. O Ciro, ele foi profetizado por Isaías 100 anos antes dele nascer. Deus já falou o nome com que ele seria chamado, Ciro. 100 anos antes. Quando se findaram os 70 anos, ele baixou um decreto, está aqui. Ele baixou um decreto permitindo que o povo saíssem da Babilônia. Segundo Crônica 36, versículo 23. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Que entre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor, seu Deus, será com ele. E o povo então agora caminhava para Jerusalém para construir o templo. Deus levantou Donald Trump agora esses dias. Donald Trump assumiu o governo americano com 70 anos de idade, 7 meses e 7 dias. 5 dias atrás, ele esteve sancionando uma lei já aprovada pelo Congresso Nacional Americano em 1995. O governo de Bill Clinton tinha a responsabilidade de aprovar esta lei, já aprovada no Congresso, mas não aprovou, não assinou. O governo de George Bush também devia ter assinado a lei, não assinou. O seu filho George W. Bush era para assinar, estava preocupado com a guerra do Iraque, também não assinou. O Obama ficou 8 anos no poder, era para assinar, mas o Obama era um oxiboy do anticristo e trabalhou mais para os muçulmanos. Não assinou. Foi o pior governo que Israel teve nesses últimos 70 anos, o governo do Obama, ainda que tenha recebido o Nobel da Paz. Nobel da Paz, entre aspas. Mas o Donald Trump, na sua campanha, prometeu que assinaria e reconheceria Jerusalém como capital indivisível do Estado de Israel. E há uma semana atrás, ele assinou. Isto significa dizer que aonde está assentada a mesquita, a terceira mais importante dos muçulmanos, aquela mesquita da cúpula dourada, a parte oriental pertence a Israel, mas está sob o comando dos muçulmanos. Agora, com esta lei aprovada pelo Trump, tudo indica que o próximo passo agora vai ser a construção do templo, o terceiro templo, chamado Templo de Salomão, aonde, segundo a Bíblia, segundo a Tessalonicenses 2, o anticristo vai se assentar lá, aceito por Israel como sendo o Messias que eles esperam há muitos anos, mas a Bíblia diz que trata-se do falso Messias, que vai fazer um pacto com Israel
de 7 anos, e no meio dos 7 anos vai romper o pacto. Essa altura ele vai estar sentado lá no templo, no terceiro templo, o templo de Salomão. Tudo já está pronto, segundo pesquisas, para construir o templo em 6 meses. As ovelhas, as vacas, os animais, o processo, o sistema sacerdotal, tudo já está pronto. É só construir o templo para voltar a adorar Yahvé e a Jeová, como nos tempos bíblicos. E nós estamos esperando Jesus. A igreja está esperando Jesus. Zacarias 12, versículo 3 a seguir. Lá está dito que Deus faria de Jerusalém uma pedra no sapato de todas as nações. Todas as nações do planeta Terra haveria de se voltar contra Jerusalém, a capital do grande rei Jesus. E quando você olha nesses dias aí, as manchetes de todos os jornais do mundo dão conta que todas as nações do mundo estão se posicionando contra a determinação do presidente americano, a determinação dele ter reconhecido Jerusalém como a capital de Israel. Tantas nações aliadas dos americanos, quanto as nações que são inimigas. E pasme aí, a maioria das nações da terra são contra os Estados Unidos da América, porque Estados Unidos é um exemplo de democracia, é um exemplo de economia, é um exemplo de poder militar, tecnológico, e também é um exemplo de cristianismo, porque a maior concentração de evangélicos no mundo, podemos dizer que depois da China, é lá na América. Na China, porque a China tem mais de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Lá a igreja é a maior do mundo, só que não congrega em templos, porque o sistema lá é socialista, ateísta e satânico, não permite essa liberdade que nós temos no Brasil. No entanto, é a maior igreja do mundo, é no país da China. Segunda maior concentração de crentes no mundo é na América. É na América. E a maioria das nações são governadas pelo sistema socialista, comunista, que vai contra a liberdade e que vai contra, sobretudo, a cultura judaico-cristã defendida pela América e defendida pelo cristianismo e também pelos próprios judeus. Jesus, ele está prestes a arrebatar a sua igreja. A Bíblia nos fala que nem todos nós dormiremos, isto é, nem todos nós morreremos, porque quando a Bíblia vai usar a expressão morte para cristão, não usa a expressão morte, usa dormir, porque quem tem Jesus não morre. Ao sair deste plano, é promovido uma vida eterna. Não morre, a vida continua com Deus. A morte é só para quem não tem Jesus. 18:32 de Ezequiel, lá é dito que Deus não tem prazer na morte de ninguém, espiritualmente falando. Mas se a pessoa não tem Deus espiritualmente falando, Deus também não vai ter prazer na morte física dele. Mas a Bíblia diz que a morte dos santos para Deus é o seu contentamento. Deus fica feliz quando o santo parte desta vida na sua presença. Jesus arrebatando a sua igreja, queridos. Israel vai ser vítima de um ataque de Gog e Magog. Está lá em Ezequiel 37 e 38. Gog é uma expressão usada para um grande líder que vai se levantar na região do norte ali, para as bandas da Rússia, Turquia, Irã, aquela região. E vai haver
nações confederadas que vão se organizar contra Jerusalém, contra Israel, para varrer Israel do mapa. Depois vocês poderão conferir em 83 de Salmos. Lá o salmista vai fazer referência a 10 nações árabes. Os árabes, juntamente com a Rússia, que é um sistema comunista, e a China, assim que Jesus levar a sua igreja, eles vão marchar em direção a Jerusalém para arriscar Israel do mapa. Aliás, os 22 países árabes, em nenhum dos mapas daqueles países constam Israel, porque para eles Israel não existe. Eles querem não apenas Jerusalém, mas todo o território da Palestina, entre aspas, porque esse também é o nome que eles deram para facilitar a conspiração contra o povo judeu e contra o cristianismo. Acontece que as nações elas virão para acabar com Israel, exterminar Israel de uma vez por todas. Vamos aproveitar que houve o arrebatamento, Israel vai estar sozinho, porque quem protege Israel hoje? Estados Unidos da América. Mas quando Jesus levar a sua igreja, um número grande de americanos serão arrebatados. Inclusive autoridades da área da política, da economia. O mundo vai virar um caos. Israel vai ficar sozinho. E as nações vão se aproveitar para invadir Israel, para tomar posse dos despojos, das riquezas que existem lá naquele pequeno país. Está tudo lá em Ezequiel 37, 38, 39. A Bíblia diz que Deus vai trazer Gog e Magog. Gog e as nações, elas virão para Israel. Deus vai trazer. Deus vai fazer questão de trazer. Só que, sabe o que vai acontecer? Deus vai destruir todas as nações que vão estar lutando contra Israel, para mostrar para Israel que o Senhor de Israel não são os Estados Unidos, e não é nação nenhuma na terra. O Senhor de Israel é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. É o Deus Todo-Poderoso, e Deus vai agir em favor de Israel, uma pequena nação que hoje tem em torno de 10 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes. Só muçulmanos na Rússia tem mais de 11 milhões. Só muçulmanos na Rússia. O exército russo, há quem diga que metade do exército russo é constituído de muçulmanos. E eles vão marchar contra Israel, mas vão ser derrotados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim como Deus venceu os midianitas, usando Gideão com 300 soldados, diante de 32 milhões de soldados, era um número assustador. Deus também vai vencer todas as nações em benefício de Israel. E quando isso acontecer, vai se levantar o grande líder, o anticristo. O anticristo vai se levantar para fazer um pacto de paz com Israel e os muçulmanos. Vocês estão entendendo o desenrolar das coisas aí? O anticristo vai se apresentar como Messias, como Salvador do mundo, porque Israel travou uma guerra contra o mundo muçulmano e contra o mundo socialista e nações confederadas ali, porque são farinha do mesmo saco. Porque ainda que eles venham divergir, sistema de governo do Islã venha divergir com o sistema de governo do socialista, mas em um ponto eles concordam: riscar Israel da terra. Lembra quando Jesus estava sendo julgado? Herodes e Pilatos eram inimigos, mas eles concordavam num ponto: queriam acabar com Jesus, matar Jesus, crucificar Jesus, e eles então reataram as suas amizades. É o que vai acontecer, é o que está acontecendo com o mundo muçulmano e o mundo político, socialista, ateísta e demoníaco. O anticristo se apresenta. Há quem diga que quem vai trazer ele é o islamismo. O anticristo é muçulmano.
Por quê? Porque eles estão esperando este anticristo. O maior sonho deles é constituir um califado, e califado quer dizer um governo global, onde a Sharia, que é a lei do Islã, vem imperar, que é aquela lei em que ou você reconhece que Alá é o único Deus e Maomé é o último profeta, ou você perde a cabeça. A Sharia é essa. Mulher não tem liberdade nem para dirigir, nem para mostrar a cara. Em muitos países de cultura islâmica, nem estudar pode, nem andar sozinha pode. Esta é a Sharia que vai ser implantada durante a grande tribulação. E quem não se submeter a esse sistema de governo vai perder a cabeça, de acordo com o Apocalipse 20, versículo 4. Lá é dito que aquele que não se submeter ao governo do anticristo será decapitado ou degolado. Degolado ou decapitado. Degolado ou decapitado. Os irmãos estão entendendo? Mas nós estamos esperando Jesus. É por isso que nós estamos aqui esta noite, adorando, glorificando, exaltando. Esta tem que ser a postura do cristão, do verdadeiro cristão que deseja subir no arrebatamento. Vigilância, adoração, amor ao próximo, vida de arrependimento, santidade para subir. Tudo isso está no contexto daqueles que estão esperando. Hebreus 9, versículo 28. A Bíblia diz que assim como Jesus se ofereceu uma única vez para perdoar os nossos pecados, Ele voltará a segunda vez, não para perdoar pecados, mas para buscar e salvar aqueles que estão lhe aguardando. Tem que estar aguardando. Eu estava indo agora há pouco lá em Águas Lindas do Goiás, levar minhas filhas lá onde elas moram, e estava chovendo, tinha muita gente na parada, e eu fui falando de Jesus para elas, e nesta hora eu citei essa passagem. Eu falei: está vendo essa parada aí? Está cheia de gente. As pessoas estão aí por quê? Porque tem certeza que o ônibus vai passar. Ninguém fica aí nessa parada para dormir. Regra geral, as pessoas que estão aí nessa parada estão aí porque estão esperando o ônibus passar para elas irem para as suas casas. Assim somos nós. Nós só vamos subir se nós estivermos esperando Jesus. Se nós estivermos em vigilância, oração, meditação na palavra, amor ao próximo, amor a Deus acima de tudo, vida de fidelidade, santidade e arrependimento. Caso contrário, nós não vamos estar na parada esperando o ônibus, entre aspas. Não é verdade? Vai subir quem está esperando. Jesus então leva a sua igreja. Israel é atacado por Gog e Magog. O anticristo faz uma aliança com Israel, e a perseguição começa a acontecer agora sobre aqueles que ficaram, não subiram no arrebatamento, porque o anticristo vai baixar ordens. A Bíblia diz que ele vai mudar as leis e o tempo, e ele não vai aceitar outro tipo de adoração senão a ele. Ele vai se levantar contra todo tipo de deuses, e até contra o Deus dos deuses. Está escrito lá em Daniel. Ou seja, ele não vai permitir mais culto, adoração, e as pessoas que ficarem aí serão mortas. Elas serão mortas, porque não tem como fugir. 7 anos do governo do anticristo. A tecnologia vai chegar ao seu ápice. Vai chegar a um nível altíssimo de conhecimento, de técnica digital, etc. Os irmãos estão entendendo? Aonde o indivíduo estiver, ele será monitorado. Vai ter um sistema em que as pessoas serão vistas, né? Através da tecnologia que vai estar auxiliando o governo global, o governo da besta, o governo do iníquo, do filho da perdição. Por isso que aqueles que ficarem vão viver um período que vai além da imaginação. Irmão, a Bíblia fala, lá no capítulo 6 do Apocalipse, lá está retratado a respeito de 7 selos.
sendo que os primeiros 4 selos dizem respeito a 4 cavalos seguidos de 4 cavalheiros. E as cores dos cavalos? Branca, vermelha, preta e amarela, que em grego, kaloros, quer dizer esverdeado. E aquelas 4 cores daqueles cavalos representam a maioria das bandeiras dos países árabes, das 22 nações árabes. Os irmãos estão entendendo? Cavalo fala de guerra. Cavalo branco, falsa paz, anticristo. Cavalo vermelho, guerra. Cavalo preto, fome. Cavalo esverdeado ou amarelo, dependendo da versão, morte. E no contexto da morte, a Bíblia diz que 1/4 da humanidade vai morrer de fome, de pestes e através da espada. Irmão, sabe quanto corresponde 1/4 da humanidade se fosse hoje? O mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes. Se fosse hoje, corresponderia a mais de 1 bilhão de habitantes na Terra. Este é o período da grande tribulação. Quem ficar aí, o sangue de Jesus tem poder. Mas aqui está falando apenas de 7 selos. Depois de 7 selos, virão as 7 trombetas. Depois das 7 trombetas, mais 7 flagelos, e por aí vai. Termina o 7º de cada evento, vem outro em seguida. De pior a pior. Jesus foi claro em dizer o seguinte: se aqueles dias não fossem abreviados, eu repito aqui, o que já falei, não escaparia ninguém. A terra vai virar um caos. A Bíblia diz que Deus vai remover a paz da terra. Você já imaginou, irmãos? Hoje existe a paz de Deus em nossos corações, não é verdade? Então você anda por aí, cumprimenta as pessoas, mantém um relacionamento de paz com as pessoas ainda, não é verdade? Mas você já imaginou viver num ambiente onde ninguém tem paz? As pessoas estão brigando, estão matando umas às outras o tempo todo. Elas estão se suicidando, elas estão pulando dos prédios, se jogando na frente dos carros, porque não tem paz nem interior, nem com o próximo, nem tampouco com Deus. E Deus vai permitir tudo isso, de acordo com 2 Tessalonicenses 2, porque o homem amou a mentira em vez de amar a verdade. Vai acontecer tudo isso, querido. Vai acontecer tudo isso. Isso é só parte daquilo que vai acontecer na grande tribulação. Vai ter um período em que a Bíblia diz que os homens serão feridos, e eles vão sentir uma sensação da mordida, de uma picada de um escorpião, porque demônios sairão do abismo para ferir as pessoas, e ela vai ficar com aquela sensação de quem foi mordido e picado por um escorpião. E durante 5 meses ela vai sentir aquela dor, e ela vai pedir para morrer, vai se jogar na frente dos carros, se for o caso, dos prédios, só que não vai morrer. Durante esses 5 meses ela não vai morrer. Deus vai afastar a morte dessas pessoas. Já imaginaram o tormento, queridos irmãos e amados de Jesus? É só parte daquilo que vai acontecer na grande tribulação. Mas a igreja de Jesus, ela não vai estar aqui. A igreja militante, a igreja de Filadélfia, a de Laodiceia vai estar. As 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e 3, representam os 7 períodos da igreja na história do mundo. E ali nós vamos ver a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, e as últimas são Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia é a igreja que vai subir, junto com Esmirna, que é a igreja com quem Jesus tratou e disse: você é pobre, você não tem nada, mas você é rica. Pobre e rica, pobre materialmente falando, mas é rica em fé. Tiago 2,5: meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para torná-los ricos na fé e herdeiros de um reino a quem os prometeu? Então quer dizer, a igreja de Esmirna é pobre, materialmente falando, mas é rica na fé. E a igreja de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, é a igreja que vai subir, a igreja que ama. 2 é o número simbólico que representa a igreja. 2 grandes mandamentos. Primeiro, segundo pacto ou aliança. Jesus mandou de 2 em 2. Elias e Enoque, dois únicos homens que não provaram a morte. É um tipo da igreja que vai ser arrebatado. Então o número 2 é um número que diz respeito à igreja.
luz e trevas. Jesus trabalhou muito essa questão do número 2, que tem tudo a ver com a igreja. 2 fundamentos, 2 portas, 2 caminhos. Amém, queridos? Amém. Então nós vemos que Jesus, ele arrebata a sua igreja vai para o tribunal de Cristo, assim que aconteceu o arrebatamento. Lá no tribunal de Cristo, as nossas obras serão provadas. Está escrito lá, em 1 de Coríntios 3, versículo 11 ao 16, 11 ao 16, a igreja vai estar diante do tribunal de Cristo, não para ser julgada, as obras é que serão julgadas. Vai ter aqueles que vão receber galardões, aqueles que não vão receber galardões, quer dizer, salários ou recompensa pelo trabalho que prestaram aqui quando estava na terra. Vai ter uns que não vão receber, porque não fizeram uma obra fundamentada, né, em prata, pedras preciosas e ouro. Tem aqueles que se fundamentaram em palhas e madeira, não vão receber galardões, mas a Bíblia diz que os tais serão salvos. Amém? Depois da entrega dos galardões e das recompensas, dos salários, nós vamos ser levados às bodas do Cordeiro. Está lá no capítulo 19 do Apocalipse. Ali vai ter as bodas do Cordeiro. A igreja vai estar diante das bodas do Cordeiro, o casamento da noiva com o noivo Jesus Cristo. É algo extraordinário. Depois que terminarem os 7 anos, a igreja vai descer com Jesus Cristo para julgar as nações vivas, porque ao final da grande tribulação, no meio da grande tribulação, o anticristo vai romper o pacto com Israel, e agora todas as nações do mundo vão tentar varrer Israel definitivamente. Agora é para acabar mesmo de uma vez por toda. Está aqui em Zacarias 13, versículo 8, lá é dito que 2/3 da nação será eliminada e 1/3 será salva. Aí você imagine 3 Bíblias. Imagine que Israel tenha 12 milhões de habitantes. 3 Bíblias aqui. Uma Bíblia, 6 milhões. Outra 6, ou melhor, uma Bíblia, 4 milhões. Outra Bíblia representando mais 4 e a outra 4. As 2 Bíblias, ou seja, 8 milhões será destruído, né, do povo. 8 milhões da nação será destruída. E sobrará apenas 4 milhões. Os irmãos estão entendendo? De acordo com Zacarias 13, versículo 8. E aí Israel vai passar pelo funil, vai passar por uma provação. A Bíblia diz que Deus vai provar, como quem prova a prata e como quem prova o ouro, e vai colocar dentro deles, o final da grande tribulação, um espírito de súplica. E eles vão suplicar, está em 12:10 de Zacarias. Eles vão suplicar como quem suplica pelo unigênito. E a Bíblia diz que Jesus virá com todo o poder e glória para salvar os remanescentes. Esses, digamos aqui entre aspas, 4 milhões, para salvar. E é nessa hora que Jesus então vai salvar os remanescentes, de acordo com Romanos capítulo 11, versículo 25, 26 e 27. Serão salvos os remanescentes, que é 1/3. 2/3 será eliminada da nação e 1/3 será salva. 1/3. Os irmãos estão entendendo? É isso que vai acontecer. E nós vamos descer como igreja com o corpo glorificado para poder, juntamente com Cristo, depois que Cristo restaurar toda a terra e os céus, Ele vai restaurar esses céus aí que nós vemos. Está cheio de satélites, cheio de lixo que eles colocam aí para cima. Deus vai restaurar segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21. Jesus vai restaurar todas as coisas. Ele restaura tudo e vai instituir um império aqui na terra de 1000 anos com as nações ovelhas, porque vai haver o julgamento das nações. As nações que lutaram contra Israel, nações bodes,
serão colocadas à esquerda. As nações que foram a favor de Israel, nações ovelhas. E juntamente com as nações ovelhas e a igreja na administração, com corpo incorruptível, vai administrar durante 1000 anos. As ovelhas vão estar em corpo físico ainda, mas a expectativa de vida vai aumentar. 800 anos, 900 anos. Morrer com 100 anos é morrer adolescente, uma criança, diz-nos a Bíblia. Então isso vai acontecer. Tudo isso está escrito na palavra e vai se cumprir. Jesus voltando na sua segunda fase, porque na primeira fase ele leva a igreja, na segunda fase ele vem com a igreja. Na primeira fase ninguém vai ver, vai ser no abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta. Na sua segunda fase todo olho verá. Apocalipse 1, versículo 7. Até os que traspassaram, que são os judeus. Em Apocalipse 2 e 3, lá vai falar sobre as 7 igrejas que havia na época na Ásia Menor. Elas passaram a representar os 7 períodos, eu já disse aos irmãos. No capítulo 4, a igreja é arrebatada. No capítulo 5 do Apocalipse, a igreja está no céu. E agora não se fala mais em igreja. Capítulo 2 e 3 fala de igreja. Capítulo 4, a igreja é arrebatada. Capítulo 5, ela está no céu. E agora, capítulo 6 ao 18 é grande tribulação. Não se fala em igreja. Por isso que aqueles que defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles estão equivocados. Do capítulo 6 ao 18 não se fala mais igreja. A igreja não vai estar aqui. Jesus afirmou isto lá no capítulo 3, versículo 10, falando para a igreja de Filadélfia: amor fraternal. Por isso que tem que amar. Ele vai dizer: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Glória a Deus. A igreja não vai estar aqui. Só depois, no capítulo 19, ela está nas bodas do Cordeiro. Ao final do capítulo 19, ela vem com Jesus para julgar nações, prender falsos profetas e anticristo, lançar os vivos no lago de fogo. Jesus restaura a terra, restaura o mundo e estabelece 1000 anos de paz. Quantos estão entendendo? Então, para nós ir finalizando aqui, esse é o desenrolar desses últimos dias. Estamos vivendo as dores mais intensificadas, de princípio de dores que começaram desde Jesus, mas nesses últimos dias tem se intensificado mais, nessas últimas décadas. Como eu falei, nunca se matou tanto quanto nos nossos dias, nunca os homens se degradaram moralmente falando como nos nossos dias. Nunca houve fenômenos naturais na proporção que tem ocorrido como nessas últimas décadas. Por quê? Porque os sinais de princípio de dores se intensificaram. Só que estão vindo as dores aí. Tratando-se da grande tribulação, e a igreja não vai estar aqui durante o período das dores propriamente ditas, que são chamadas de grande tribulação, grande angústia ou angústia de Jacó. A angústia de Jacó e a grande tribulação vai ser para os descrentes, para os crentes desavisados e para Israel em especial. A ira de Deus vai ser despejada sobre a terra. Nós vamos estar na glória, tribunal de Cristo, entrega de galardões, boda de cordeiro, e depois nós vamos descer com Jesus para julgar nações. E depois que a terra for restaurada, nós vamos estar na administração com Jesus durante 1000 anos de paz em todo o planeta. Aí sim, os homens vão ver o que é paz, porque até hoje eles vêm falando de paz, mas como muitos comentam aí, a paz do mundo é o intervalo entre uma guerra e outra. Eles agora vão falar de paz mais do que nunca, depois que o Trump aprovou esta lei reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. Mas para finalizar, 1 de Tessalonicenses 5, versículo 3: quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição, como aquela que está para dar luz, e de modo nenhum escaparão. Quando é que a criança vai nascer? Entre aspas, a criança vai nascer exatamente quando Jesus vier para salvar o seu povo.
Dê uma salva de palma a Jesus de Nazaré. Toda a glória seja dada a Ele. Amém.